Olá, pessoal. Eu sou a Francine, a gente já se conhece já das nossas outras atividades, mas hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouquinho aí a respeito, primeiro das características dos rejeitos. Então eu vou falar, né, de uma forma bem breve, quais que são aquelas características que são de maior interesse para a atividade mineradora. Aí a gente vai entrar na parte de comportamento dos rejeitos, onde eu vou estar explicando as três fases que dominam o comportamento dos rejeitos, sejam eles na fase de operação da barragem, durante a operação, logo após a construção e também ao longo do tempo. E aí a gente vai entrar na parte de compactação e aterro hidráulico. Vou estar explicando quais são os benefícios que o processo de compactação traz, né, para a construção das barragens. E a gente vai estar dando ênfase na parte do aterro hidráulico sobre a forma como o controle de energia de deposição pode ser feito por meio desse método. E aí mostrando um pouquinho da dificuldade desse controle em campo. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o que é importante da gente entender? Todo processo produtivo, ele vai gerar resíduos. Então, atualmente, todas as atividades humanas, elas vão estar gerando resíduos. A gente não consegue fazer nenhum tipo de atividade sem lançar resíduos aí, no meio ambiente. E não é diferente do processo mineral. Então, o processo mineral, ele também vai gerar resíduos. Só que o que acontece? Como a atividade mineradora ela tem características que são características específicas dessa atividade, os resíduos que vão ser gerados por essa atividade, eles também vão ser resíduos diferentes de outros resíduos que são gerados em outros setores, em outras atividades. Basicamente, dentro da atividade mineradora, nós temos dois tipos de resíduos, que é o estéreo e o rejeito. O estéreo, como o próprio nome já sugere, é aquele material que ele vai ser descartado diretamente, ele não passa por um processo de beneficiamento. Já o rejeito corresponde à porção que está associada ao minério e vai ser descartada durante ou após o processo de beneficiamento. Esse material descartado, ele não pode ser lançado de qualquer maneira no meio ambiente, então ele precisa de uma destinação específica e adequada, porque como já foi falado, ele possui características que são diferentes. Como esse resíduo ele é gerado e é produzido de uma maneira industrial, ele tem características que vão ser diferentes dos produtos dos materiais naturais, né, que a gente encontra na natureza, e também vão ser diferentes de uma planta de mineração para outra. Então, dependendo do minério que eu estou extraindo, do processo que eu utilizei para essa extração, do, do processo químico utilizado, esses resíduos vão ter características distintas entre si. Como o nosso trabalho hoje, o foco é só o rejeito, eu não vou estar adentrando especificamente na parte do estéreo. Então, hoje a gente vai focar apenas nos resíduos de atividade mineradora, apenas no rejeito. Então, gente, como já foi falado, as características que esse rejeito ele vai apresentar, eles vão ser diferentes. Essa diferença vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, o tipo de minério extraído, se eu estou extraindo um ouro, se eu estou extraindo um cobre, um ferro, do método de beneficiamento que vai ser adotado na planta de mineração e também do tratamento químico que vai ser adotado para a gente extrair esse produto. É, As propriedades e o comportamento que esses rejeitos vão apresentar, eles também vão ser diferentes daqueles apresentados por solos naturais. E vão diferir também entre um rejeito produzido de uma planta para outra. Isso faz com que esse material, ele seja um material geotécnico muito distinto entre si, né? Então, até mesmo de uma planta para outra, ele vai ser diferente. Bom, mas quais que são essas características? Essas características, elas podem ser obtidas através de ensaios de laboratório e também ensaios que são feitos em campo. Basicamente, para a atividade minerária, né, atividade mineradora, tem algumas características que são mais importantes de serem estudadas nesses rejeitos. E quais são essas características? Basicamente, granulometria, umidade, massa específica, condutividade hidráulica, compressibilidade, resistência, permeabilidade, dentre outros. Esses que foram citados são aqueles que são os mais estudados. Bom, e com relação ao comportamento, né, que esse jeito ele vai apresentar. O comportamento desse jeito ele vai depender basicamente das características dele, como a gente viu as características
vão variar, né, conforme o tipo de minério extraído, o processo de beneficiamento, o processo químico adotado e também a forma como a contenção de rejeitos ela vai ser feita. Nós temos vários tipos de formas de contenção de rejeito, onde a gente tem as barragens ou diques, e a gente também tem as pilhas de estéreo de rejeito. As pilhas de estéreo de rejeitos é uma técnica relativamente recente, mas é algo que tem ganhado cada vez mais frente nas discussões, seja no Brasil e no mundo, por estar sendo apresentado como uma técnica mais estável, né? Não é alvo da nossa apresentação falar sobre esse tipo de contenção de rejeito, então a gente vai focar somente nas barragens ou diques, mas é só para a gente saber que é algo que tem ganhado bastante frente, tem sido bastante discutido e já está sendo bastante utilizado também aqui no Brasil. Mas, comumente falando, a técnica mais adotada aqui no Brasil ainda é a contenção de rejeitos por meio de barragens ou diques. Nesse tipo de empreendimento, os rejeitos eles vão ser gerados em planta industrial na forma de polpa, e eles vão ser transportados, lançados e adensados no reservatório da barragem. A análise do comportamento de rejeito de mineração durante o processo de adensamento vai assumir aí um papel muito importante e vai ser adotado como critério de projeto para a gente estimar, seja a capacidade de estocagem, a determinação do tempo de enchimento, de adensamento final e também da elaboração de um planejamento a longo prazo dos processos de disposição. A partir do momento aí que os rejeitos eles vão ser lançados no reservatório, eles vão estar submetidos aí a 3 fases distintas, que são as fases que dominam o comportamento dos rejeitos. Quais são elas? A fase de floculação, de sedimentação e de adensamento. Essas fases elas vão ser distintas de acordo com as características desse rejeito. Então, por exemplo, rejeitos de granulometria fina, as 2 primeiras fases elas são de ocorrência mais rápidas do que a última. Rejeitos que têm a granulometria mais grossa, como por exemplo de silt e areia, as reduções de volumes vão ocorrer em curto prazo, predominando sobre o adensamento. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de cada uma desses estágios, dessas fases. Primeira parte, na parte de floculação. Então, como no Brasil a maioria dos processos de descarte de rejeitos, ele se dá na forma líquida, né, que é a forma de polpa que a gente já falou anteriormente, essa polpa passa por 3 tipos de comportamento. Então, o primeiro comportamento é o comportamento de líquido sobredenante, que vai acontecer aí, sobretudo, na fase de floculação das partículas de menor tamanho. Na parte de sedimentação, nós temos aí o rejeito com comportamento de semilíquido e semiviscoso. E já na parte de consolidação, nós temos o rejeito aí com comportamento semelhante ao de um solo mesmo. Então, ele passa a se comportar como um solo. Vamos falar um pouquinho da parte de disposição hidráulica. Bom, então vamos falar mais a respeito da deposição hidráulica, perdão. Na parte de deposição hidráulica, nós vamos ter 3 zonas distintas que vão estar atuando. Então, na área mais próxima da linha de descarga dos rejeitos, como está mostrando ali na figura, nós vamos ter uma zona de alta permeabilidade, onde vai ser depositado o material mais grosso. Na, na, nas áreas que estão mais longe da linha de descarga de rejeito, nós temos uma zona que vai ser a zona atuante de baixa permeabilidade. Nessa área vai estar depositado o material mais fino. E entre as 2 zonas, nós temos a zona 2, que é a zona de permeabilidade intermediária. Vamos destacar um pouquinho a importância do processo de adensamento para a nossa construção de barragens de rejeitos. Quando o rejeito ele é depositado no reservatório, ele vai apresentar uma grande quantidade de água. Durante esse processo de disposição, o processo de adensamento ele já vai ser iniciado. E o que vai acontecer com esse rejeito? Ele vai perder água, vai passar a desenvolver uma tensão efetiva e vai passar a comportar-se como um solo, né? Mas para isso a gente precisa de um sistema drenante específico de projeto. Porque se a gente não tiver esse sistema drenante específico, o adensamento ele vai ser limitado, a tensão efetiva gerada ela vai ser baixa e vai resultar em uma situação onde os rejeitos vão possuir baixa massa específica com resistência nula na superfície.
Mas se a gente tem um sistema drenante adequado, a massa específica do rejeito que vai ser obtida, ela vai ser maior já nos primeiros períodos e vai ser formada uma crosta na superfície com pressões negativas. Então, por isso que é tão importante esse processo. E os benefícios que o processo de compactação ele pode trazer. Primeiro, a gente precisa entender o que é o processo de compactação. Então, basicamente, a compactação do solo, ela vai se referir a um processo que descreve a diminuição de volume de solos não saturados quando sobre eles são aplicadas determinadas pressões. Essa pressão, ela pode ser causada ou pelo tráfego de máquinas, equipamentos, transportes ou até mesmo por animais. Dentro da pedologia, a compactação do solo, ela vai ser definida como uma alteração no arranjo das partículas constituintes do solo. E quais fatores que vão determinar a compactação? Então, o processo de compactação, gente, basicamente depende de fatores externos e internos. Os fatores externos, eles vão ser caracterizados por tipo, intensidade, frequência da carga aplicada, e já os fatores internos, eles vão ser históricos da tensão, da textura, da estrutura, densidade inicial do solo e do teor do carbono. E quais são os benefícios? Bom, aqui eu trouxe só apenas os principais benefícios, como a gente está com o tempo mais corrido, então, eu vou estar falando, destacando só aqueles principais benefícios, principalmente quando a gente está falando de construção de barragens. O primeiro deles é uma homogeneidade de comportamento. Então, a compactação das sucessivas camadas construtivas, ela vai garantir uma homogeneidade de comportamento do maciço, onde a gente vai evitar contrastes comportamentais acentuados que possam induzir campos de condutividade hidráulica de deformação ou de tensão. A partir da compactação, a gente também obtém uma maior densidade, porque a gente gera uma massa específica aparente maior, e isso gera uma maior densidade, e isso vai trazer mais estabilidade e segurança à obra. Bom, com relação ao aterro hidráulico, o descarte de rejeitos, ele pode ser feito basicamente de duas formas, né? De acordo com aquilo que a gente está discutindo e estudando aqui nessa apresentação, que é a forma sólida, onde ele vai ser feito a partir de uma pasta ou granel, ou na forma líquida, que é a forma de polpa, que é o que a gente está focando e discutindo aqui nessa apresentação. Na parte sólida, quando a gente é feito, o descarte é feito sobre a parte de forma sólida, o transporte ele vai ser realizado através de caminhões. Já na parte líquida, que é quando o jeito ele está sob a forma de polpa, esse transporte ele vai ser feito por meio de tubulações. Com a técnica do aterro hidráulico, esse material ele vai ser lançado hidraulicamente e o transporte é feito por meio de tubulações. Esse transporte, por ele ser bombeado ou pode ser, né, bombeamento ou gravidade, esse lançamento vai ser realizado com a utilização de hidrociclones ou então canhões. Ou seja, esse material ele vai ser transportado em suspensão em água para o aterro, onde ele vai ser colocado por sedimentação. O efeito de separação da água lançada com o material vai segregar os grãos e vai criar um núcleo mais fino no centro da teia. O que é importante a gente destacar? Que esse material lançado hidraulicamente, por ele ficar ele pode ficar sujeito à liquefação e pode haver formação de planos mais permeáveis horizontalmente. Bom, e como que é feito esse controle de energia de disposição? Em uma barragem convencional, que é uma barragem compactada, a condição de compactação ela vai ser definida pelos parâmetros de massa específica seca e também do teor de umidade, para uma dada energia de compactação, definindo tanto a massa específica seca máxima, quanto o teor de umidade ótimo. Essa energia de compactação ela vai ser definida em campo em função do peso do equipamento, número de passadas e da altura da camada a ser compactada. Já em um aterro hidráulico, as variáveis que vão definir essa energia de posição vão ser a vazão, concentração, altura de queda e o espaçamento de lançamento nas lâminas, mantendo três dessas grandezas fixas e variando apenas uma delas. A gente consegue especificar a massa específica máxima em função dessa. Porém, nem sempre a gente consegue medir essas variáveis em campo. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade de controle dessa compactação em campo.
Estão corrigindo. Por isso que a gente tem uma dificuldade de fazer esse controle de energia de disposição em campo quando a gente trabalha com a terra hidráulica. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima atividade. Tchau!